Então, pessoal, bom dia. Eu faço parte do Programa de Educação Tutorial do PET, lá do IFRN Senates, do Campo Natal Central, né? Lá no próximo ao MIDER, certo? Aqui nós temos um projeto que se chama Trata Geofísica, que é um projeto que tem como objetivo resolver questões para a Olimpíada Brasileira de Física. Ok? Então, antes de resolver as questões, eu vou passar um pouquinho do conteúdo, certo? Para a gente compreender melhor qual o foco principal dos nossos problemas aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é temperatura e calor. Então, temperatura ela é uma medida que ela está associada ao grau de agitação das moléculas, certo? Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho um recipiente e quanto maior a minha temperatura, mais, por exemplo, um gás que estiver dentro do meu recipiente, mais ele vai ficar agitado, certo? Quanto menos temperatura, certo? Quanto a temperatura mais baixa, menor a agitação dessas moléculas. Ela é dividida em três principais escalas, claramente, como eu falei aí, principais. Elas não são medidas apenas nessas três escalas, elas são as três principais, que são a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Vale salientar que o Kelvin aí, certo? A escala Kelvin é a minha escala no sistema internacional. Temos também o conceito de calor, que é justamente o que o pessoal se confunde muito em relação à temperatura, ok? Quando a pessoa fala que o negócio está quente, que está calor, ela está se referindo à temperatura, não ao calor em si, certo? Então, o calor, a definição de calor é energia térmica em movimento, em trânsito, certo? Então, o calor ele vai sempre fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio. Detalhe, aqui flui espontaneamente, ok? Vai fluir do corpo mais quente para o mais frio espontaneamente. Por exemplo, eu tenho uma garrafa dentro de uma caixa de isopor. Tem o gelo e a lata, certo? Por que a lata fica gelada? Quando a gente coloca gelo dentro do isopor e coloca uma latinha lá de Coca-Cola, por exemplo. É o seguinte, a latinha de Coca-Cola, ela vai ter uma temperatura muito grande. O fato dela ficar gelada não é porque o gelo gelou, digamos assim, a lata. Não. Foi pelo fato da lata ter cedido calor para o gelo. Pelo fato da lata ter uma temperatura mais alta que o gelo, ok? Então, o calor espontaneamente vai sair do corpo mais quente para o mais frio. Ou seja, a energia térmica aí vai passar da lata para o gelo, fazendo assim com que o gelo receba calor e consiga derreter, certo? E a lata perca calor e ficando com a temperatura mais baixa, certo? Ficando mais gelada, digamos assim. A unidade no sistema internacional para o calor, certo? É dada em joule, mas também ela pode ser dada em calorias. Ok? Lembrando que uma caloria equivale a aproximadamente 4,2 joules. E esse calor se propaga de três formas, certo? Que é a condução, a convecção e a irradiação, certo? A condução é quando você, por exemplo, tem uma barra de ferro, você esquenta essa barra e a energia e o calor vai ser transmitido através das moléculas, certo? Das colisões das moléculas. A gente não vai ficar muito focado nessa parte porque as questões que eu botei ela não puxa para essa parte, mas só no geral. A convecção é aquele caso que tem, digamos, por exemplo, da praia. Pelo dia, o chão da praia, a areia que está na praia, ela é mais quente e a água da praia ela é mais fria, gerando assim uma corrente, certo? Fazendo com que o calor do chão da praia, certo? Da areia da praia suba
e na água, pelo ar perto da água está mais frio, ele desça, fazendo assim uma corrente da direita, certo? Girando para a direita, a corrente de convecção. Já a irradiação é quando nós temos a temperatura ou o calor transmitido da forma de ondas eletromagnéticas. Como assim? O Sol, a gente sente o calor do Sol devido ao fato do Sol transmitir esse calor através de ondas eletromagnéticas, certo? Aquela questão da fogueira também, quando nós estamos perto da fogueira, nós sentimos o calor que a fogueira está irradiando por ondas eletromagnéticas. O calor específico, certo? Então nós temos dois conceitos aí relacionados a esse assunto, que é a capacidade térmica e o próprio calor específico, certo? A minha capacidade térmica é de com a quantidade de calor necessária que o corpo precisa levar a temperatura em unidade. Ou seja, você tem um corpo de uma massa lá, M, certo? Então, para o corpo como um todo elevar sua temperatura, certo? Mudar a temperatura, por exemplo, em uma unidade, para ele poder elevar o corpo todo, por exemplo, a latinha lá que eu falei, para ele poder, digamos assim, baixar sua temperatura, né? No caso lá como tá perdendo calor, né? Ele vai baixar sua temperatura, certo? Então, pelo fato de ele estar baixando sua temperatura como um todo, aí a gente mede a capacidade térmica, que é definida como sendo o Czão aí, certo? O C maiúsculo, variou, cedeu, sei lá, 2 joules de calor. Isso não significa dizer que ela variou 2 graus de temperatura, ela variou 2 graus ou 2 joules de calor, certo? O gelo também, o gelo ganhou 2 joules de calor, porém ele não variou 2 graus de temperatura, ok? Então, alternativa 3, falsa. 4. Calor específico é a grandeza que indica o nível de energia de moléculas de um corpo. Não. Esse 4 aí é justamente a definição de temperatura. Ou seja, calor específico é a grandeza que indica o nível de energia das moléculas de um corpo. Não. Essa definição foi de temperatura. Ok? Então a sequência correta aí seria a minha letra D. Seria FV, FV. Ok? Então, letra D. Só um instante, pessoal, que eu tô tendo um probleminha aqui. Rapidão. Enfim. Nossa questão 2, para a gente não perder o raciocínio, certo? Da OBF nível 3 2017. No laboratório de química, um aluno fez uma experiência em que colocava um bloco de gelo com menos 5 graus Celsius dentro de um becker. Em seguida, ela fornece calor ao sistema, becker mais gelo, ok? Então, utilizando-se da chama de um bico de Bunsen, de potência constante. Ao longo da experiência, ela notou que o gelo começou a derreter. Tomando um termômetro, ela aferiu novamente a temperatura do gelo, constatando que o gelo, enquanto funde, o que? A. Recebe calor, mas sua temperatura aumenta. B. Cede calor e sua temperatura aumenta. Cede calor e sua temperatura diminui. Recebe calor, mas sua temperatura permanece constante. Cede calor e sua temperatura permanece constante. Vamos lá. Olha só. Questão desse tipo, a gente tem que lembrar do calor latente e do calor específico, certo? Quando a gente fala de calor específico, a gente está tratando de mudança de temperatura, então foca nisso aí. O calor específico está relacionado à mudança de temperatura. Já o meu calor latente, como eu falei, ele está relacionado à mudança de estado físico, ou seja, ele está no sólido. Aí vamos falar do calor latente, ele é a transição do sólido para o líquido, digamos assim, ou do líquido para o gasoso, ou do sólido para o gasoso. Então, olha só, gelo quando funde. Quando está falando fundir, é quando está passando do estado sólido para o estado líquido.
Detalhe, o gelo ele tem uma temperatura menor que o meu becker, ou seja, o gelo nesse processo aí, certo? Quando ele está fundindo, como está tendo uma chama, a chama que está esquentando o becker, ele vai fazer com que o gelo, certo? Tá falando de fundir, tá passando do sólido para o líquido, tá fazendo a chama tá cedendo calor para o gelo, certo? Ou seja, o gelo está recebendo calor, certo? Detalhe, quando ele está mudando de estado físico, a temperatura do corpo, como a gente está falando de calor latente, a temperatura do corpo ela permanece constante, ela não varia, certo? Então, a chama está cedendo calor para o gelo e o gelo está recebendo calor dessa chama, ok? Logo, o gelo vai, quando está fundindo, certo? O gelo está recebendo calor, mas a temperatura permanece constante, certo? Então, letra D. Agora, para a gente fazer mais uma questão, certo? Vamos falar um pouquinho sobre gases ideais. Ok? Outra questão que eu tinha separado referente a gases ideais, que é a gente mais específico a lei de Boyle. O pessoal fala que você pode encontrar a lei de Boyle, Mariotti, enfim, que diz o seguinte: quando determinada massa de gás perfeito sofre a transformação isotérmica, ou seja, a gente viu lá que tem a transformação isotérmica com a temperatura constante, a transformação isobárica com pressão constante, a transformação isocórica, ou pode ser isovolumétrica também, com volume constante, e temos a transformação adiabática, que é quando não há troca de calor com o ambiente, certo? Enfim, a lei de Boyle ele trata de transformação isotérmica, ou seja, quando a transformação é isotérmica, a minha temperatura é constante, a pressão ela vai variar de maneira inversamente proporcional ao volume ocupado pelo gás. Como assim? Olha esse gráfico aí. Esse traço do gráfico aí, esse desenho, essa curva aí do gráfico, é o que a gente chama de isotérmica, tá bom? Isoterma, na verdade, isoterma. É a curva isoterma aí, isso quer dizer o quê? Que a minha temperatura é constante, certo? Então, essa curva aí é o que a gente chama de isotérmica. Vale salientar também que se eu tirar a área desse gráfico aí, vai dar a minha temperatura, ok? Então, variando, se eu calcular a área do gráfico aí é numericamente igual à minha temperatura, certo? Como eu falei, vale salientar que a área é numericamente igual à temperatura. E detalhe, nesses três casos aí, que está aparecendo aí nesse diagrama, certo? Quanto mais longe do gráfico, certo? Quanto mais longe dos eixos, maior vai ser minha temperatura. Ou seja, o T3 aí, certo? Acho que dá para botar a setinha. O T3 aqui, certo? Essa curva que está mais em cima, ela tem uma temperatura maior do que o T2, que tem uma temperatura maior que o meu T1, certo? É isso que quer dizer essas três isotermas aí. O T3 tem uma temperatura maior, o T2 tem uma temperatura menor que o T3 e o T1 tem uma temperatura menor que T2 e T3, certo? Lembrando que isso aí, assim que você bater o olho e tiver pressão, volume com essa isoterma aí, quer dizer que a transformação é isotérmica, certo? Temperatura constante. Ok, então temos aí OBF nível 3 2019. O gráfico abaixo representa a pressão P, certo? De uma amostra de um gás ideal em função do volume V.
as temperaturas absolutas da amostra do gás correspondentes aos pontos A, B e C do gráfico são respectivamente TA, TB e TC. Ok? Então identifique nas proporções qual das seguintes relações é correta. Então nós temos o gráfico aí, certo? Pressão a volume, produção e volume, e temos essas três transformações aí. Ok? Com relação à temperatura, vamos lá. Traçando o isotermo aqui no ponto A, a gente vai ver que no ponto A é um ponto muito próximo à isoterma aqui, imaginando a isoterma nesse ponto A aqui, a isoterma ela vai ser um ponto muito próximo do meu eixo, certo? Então, como ele está muito próximo do meu eixo, essa isoterma E vai ter uma temperatura relativamente pequena, certo? Se eu traço uma isoterma no ponto B, a isoterma aqui vai ser, digamos que um ponto intermediário aí em relação à isoterma A, certo? Então, em relação à temperatura de a temperatura de B ela é maior pelo fato da isoterma estar mais distante dos eixos. Já no ponto C, se eu traçar uma isoterma aqui, igual nesse gráfico aqui que eu estou mostrando agora, se eu traçar uma isoterma, o meu ponto C vai ter uma temperatura mais alta que o ponto B, e logo vai ter uma temperatura mais alta que o ponto A. Ok? Então, qual é a proposição correta? Como eu falei, a temperatura de A ela é menor que a temperatura de B, que é menor que a temperatura de C. Então, a temperatura de A é menor que de B, que é menor que C. Então, a alternativa certa, letra A. Ok, tudo bem até aí. Então, tá tudo numa boa, certo? Deixa eu só olhar aqui no Facebook para ver se alguém está comentando alguma coisa. Tem alguma dúvida? E eu vou tentar ver aqui adicionar. Deixa eu tentar adicionar aqui mais uma captura de janela, que aí eu boto aqui. Acho que agora tá melhor, fica melhor. Eu vou tirar essa captura de tela e vou deixar de janela somente. Deixa eu ver se alguém olhando aqui. Certo, então só John falou aqui. Já ajeitei aqui a tela, vê se tá melhor aí, John. Agora me comenta aí comigo, por favor. Pronto, agora foi. Valeu, John. Então, seguindo o baile aí, certo? A próxima questão ela tem a ver com o modelo cinético molecular dos gases, certo? Então, vamos pensar o seguinte. Em um recipiente contendo um gás, a gente pode dizer, então, tem esse recipiente aí, certo? É constituído de um número muito grande de partículas, ok? Então, obviamente, pelo ser um gás, eu não consigo separar o gás, digamos que de um em um, o gás de um em um, certo? Então, as moléculas, na nossa segunda afirmativa, elas têm movimento aleatório, porém elas obedecem às leis de Newton. As três leis de Newton, a de inércia, ao princípio fundamental da dinâmica e a lei de ação e reação. Cada molécula colide elasticamente na parede do recipiente. Detalhe, a minha molécula, certo? Vamos pensar o seguinte, é melhor você, por exemplo, calcular a colisão de cada molécula na parede, ou é melhor calcular as colisões de uma maneira mais geral, certo? Me diga aí, a melhor maneira de calcular para um gás ou para um líquido, enfim, a melhor maneira de calcular a quantidade de colisões, as forças que estão nessa colisão, é melhor calcular a pressão em si do gás, certo? Então, ao invés de a gente calcular apenas uma colisão na parede do recipiente, é melhor a gente calcular de uma maneira mais geral, calculando assim a pressão. A gente separa uma determinada área do recipiente e calcula a pressão naquele ponto, naquela área. Ok?
Então, vamos lá. Enfim, a energia cinética dos gases, certo? Em vez de a gente medir apenas também, da mesma forma que eu fiz a analogia com a pressão, em vez de a gente analisar cada molécula, a gente analisa as moléculas de maneira geral. Quando eu falei que é constituído um número muito grande de partículas, é melhor a gente fazer o quê? Calcular o mol, certo? O mol das partículas, ou seja, uma quantidade muito grande das partículas, do que calcular apenas uma, digamos assim. Certo? Então a energia cinética ela é dada por quem? O meu K é igual a 3,5 GnRT, ok? Então, sendo que o N é o meu número de mols, certo? O R é a constante universal dos gases e o T é a minha temperatura. Então, com essa equação, percebe-se que a energia cinética ela é proporcional à minha temperatura. Então, ó, a energia cinética ela vai depender apenas da minha temperatura. Por quê? Porque o número de mols, se você pegar num gás, ele é constante. A constante universal dos gases já tem o próprio nome constante. E a minha temperatura é o que pode variar aí, certo? Se eu colocar, por exemplo, a variação de energia cinética aqui, a minha temperatura vai variar, certo? Então, a energia cinética ela é proporcional à temperatura e depende apenas da minha temperatura. Então, a UBF 2019, certo? Nível 2, diz o seguinte, mais uma questãozinha aí. Em 1860, J. Maxwell, 1831 a 1879, físico e matemática 6, publicou na The Philosophical Magazine 19 aí, certo? No caso 19, né? Um trabalho no qual demonstra a formulação do modelo cinético do calor, partindo da hipótese de que as moléculas não estão em repouso, mas possuem energia cinética, e de que a temperatura absoluta de um corpo é determinada pela energia cinética média de suas moléculas. Assim, de acordo com o texto, julga as proposições a seguir com a verdadeira ou falsa, certo? Esse Maxwell aí é um físico muito influente no eletromagnetismo, certo? Então, proposição 1. Para uma mesma temperatura absoluta, independente das massas molares de cada gás, as moléculas têm energias cinéticas médias iguais. Para a mesma temperatura absoluta, certo? Independente das massas molares de cada gás, as moléculas têm energias cinéticas iguais. Detalhe, como eu falei, só um instantezinho aqui, rapidão, que deu um probleminha aqui. Vamos analisando, lendo de uma forma geral, certo? Então, 2. A gente analisou a primeira, a gente falou a primeira, a gente analisa já a segunda. Questão 2. A energia cinética média das moléculas de um gás depende apenas exclusivamente das massas moleculares do gás. Não, né? Porque, como eu falei, ela depende apenas da minha temperatura, certo? 3. As moléculas de um gás perfeito possuem movimentos desordenados, isso, e por isso colidem inelasticamente entre si ou com as paredes recipientes. Cara, eu falei aqui no slide anterior que elas colidem elasticamente, ou seja, não tem perda de energia, certo? Então, voltando para a questão, a alternativa 1 aí, né, proposição 1, nós temos que, para a mesma temperatura absoluta, independente das massas moleculares de gás, de cada gás, certo? As moléculas têm energias cinéticas médias iguais. Certo. Por quê? Porque a minha energia cinética depende apenas da minha temperatura. Então, questão 1, verdadeiro. A 2 a gente viu que é falso, certo? A energia cinética média das moléculas de um gás depende apenas exclusivamente das massas moleculares. Não, depende apenas da minha temperatura. E 3, as moléculas de um gás perfeito possuem movimentos desordenados e por isso colidem inelasticamente entre si ou com as paredes dos recipientes. Falso também. Então a alternativa é a letra B, verdadeiro, A1, falso e falso, ok? A próxima questão ela tem a ver com densidade. Eu vou botar aqui novamente aqui no Facebook para ver se alguém falou mais alguma coisa.
Show, ninguém falou mais nada. Acho que tem 3 pessoas assistindo aqui, mas... Enfim, voltando lá. Então, verdadeiro ou falso, falso, certo? Essa questão da OBF. Então, o próximo conteúdo na nossa próxima questão, ela é relacionada à densidade de um corpo, certo? Então, Kleber, o que é que tem a ver? Vamos lá. Densidade de um corpo é definida como sendo massa sobre o volume, certo? O que isso está me dizendo? Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma bola de chumbo. Uma bola de chumbo muito densa, certo? Uma bolinha de chumbo pequena. Eu tenho uma bola de isopor, ela também toda preenchida, certo? Pelo fato, isso contém a mesma massa, certo? E a bola digamos que a bola de chumbo menor e a bola de isopor maior. Eu tenho a mesma massa. Então a bola de chumbo, por ter um volume, certo? Ela ser menor, ela tem um volume muito pequeno, a densidade do chumbo é muito grande, certo? Se eu tenho a bola de isopor com a mesma massa do chumbo e ela tem um volume maior, eu tenho uma densidade menor, certo? Isso aí está referente também à questão de fazer comparações entre materiais diferentes, como por exemplo se algum objeto afunda ou não na água. Por exemplo, eu pego essa mesma bolinha de chumbo e jogo dentro de um recipiente com água. A bolinha de chumbo, por ter uma densidade muito grande, ele vai afundar na minha água. Já a bolinha de isopor, ele tem uma densidade menor que a da água, então ele não afunda, ele boia, ok? Então, isso pode ocorrer também entre líquidos. Se eu tenho, por exemplo, água e óleo, aquela experiência da água e óleo, eu tenho o quê? Que a minha água ela tem uma densidade maior que a do óleo. Logo, quando a gente for misturar esses dois produtos, certo? Bota a água e bota o óleo em cima, o óleo não vai se misturar com a água devido também da questão da polaridade, que a água é polar e o óleo é apolar, certo? Então, devido a isso, também, né, devido à questão da polaridade e devido também à densidade, a água e o óleo não vão se misturar, digamos assim. Aí o óleo não vai afundar na água pelo fato do óleo ser menos denso que a água. Então, olha só, o professor acerta a questão nível 3 aí da OBF. O professor Físico, isso, Físico, cara, não, físico não, Physicson, Maria, esse povo faz cada nome para esses professores aí. Podemos colocar sei lá, um Jubileu, um João, sei lá, bem melhor. Enfim, então esse professor Physicson aí, ele dispõe de 2 frascos exatamente iguais, ok? Ele dispõe 2 frascos exatamente iguais. Na sala de aula, ele coloca em um deles 1 litro de água A, certo? No caso aí no desenho, a água está no A, certo? E no outro, meio litro de água e meio litro de um líquido não identificado L, que não se mistura com a água. Em seguida, os frascos são colocados nos pratos de uma balança bem regulada e sensível. No quadro, o professor desenha 3 situações da balança possíveis ou não. Aí tem aí a situação 1, a situação 2 e a situação 3. Ok? Então, olha só. Na situação 1, vamos analisar cada situação. Na situação 1, vemos que a balança pende para o lado com o líquido L, certo? Então a balança aí vai com o líquido L. Porém, olha só, o líquido L ele tem uma densidade menor que a água, né? Ela é menor que a água, por isso o líquido vai
flutuar, certo? Só que ele fala o quê? Que o líquido ele não vai se misturar com a água, certo? Então olha só, o líquido L aí, ele pode ser um pouco mais pesado que a água, porém a densidade dele é menor. Ok? Ele fala que não se mistura com a água. Na situação 2, vemos que a balança pende para o lado com o líquido L. Ok. O que indica que a densidade do mesmo é maior que a da água. Nesse caso aí, a água, a densidade dele é maior, certo? E a minha água tem uma densidade menor. Eles não se misturam. Ok? A situação 3, a água está mais pesada, porém o líquido lá, ele está dizendo que é mais leve, né? Então vamos analisar aqui. Em relação às situações esquematizadas corretamente, a situação visualizada no experimento, as que são mais prováveis é quem? Olha só, a situação 1, o líquido ele é menos denso que a água, certo? Então, como está com um volume constante, se ele está menos denso, certo? Os dois têm o mesmo volume, os dois recipientes têm o mesmo volume, certo? Quer dizer o quê? Que os volumes são constantes, certo? E pela minha densidade, tá aí massa sobre volume, o volume é constante, vamos analisar de acordo com as massas. No líquido lá de cima, na situação 1, o líquido ele é mais leve do que ele tem uma densidade menor que a da água, ou seja, ele tem uma massa menor, fazendo com que a situação 1 não aconteça, certo? Pelo fato de que os volumes são constantes, o meu líquido aí, ele é menos denso do que a água, certo? Então, pelo fato daí de relação proporcional da densidade com a massa, certo? Pelo líquido ser menos denso, ele é mais leve. Ou seja, a situação 1 não tem como acontecer. Já na situação 3, a água ela é mais pesada do que a água e o líquido. Porém, ele está falando aí que o líquido ele é mais denso do que a água. Ou seja, como ele é mais denso que a água, e o volume está ocupado pequeno, ele vai ter uma massa muito grande, certo? Então ele tem uma massa muito grande. Então a situação 3 não pode acontecer justamente pelo fato da massa do líquido ser maior. E se ele estivesse do outro lado, como na situação 2, digamos assim, é possível. Então a situação 1 e 3 elas não podem acontecer. Então letra E somente a situação 2 é possível, ok? Certo? Então deixa eu voltar mais uma vez aqui para ver se alguém falou alguma coisa. Ninguém falou mais nada. Apesar de ter 5 aqui, ninguém quer tirar dúvida. Mas enfim, é a vida. Certo? E a próxima questão, ela envolve a próxima e última questão, se eu não me engano, que eu tinha separado, é a questão de hidrodinâmica, certo? Ela é relacionada à equação da minha continuidade, certo? Antes de falar sobre a equação de continuidade, eu queria definir uma grandeza chamada de vazão. Desculpa se vocês estão escutando algum som de caminhão aqui, é porque estão construindo aqui dentro do condomínio, certo? Então por acaso se escutar algum som de trabalhador, é isso. Enfim, a vazão, certo? Como eu tinha falado, é uma quantidade de volume do líquido que passa em uma tubulação, por exemplo, em um determinado intervalo de tempo. Cara, quando a gente fala de hidrodinâmica, a gente sai daquele conceito de trabalhar com líquido parado, ou seja, na hidrostática. A gente viu pressão, teorema de Pascal, teorema de Stevens, teorema de Arquimedes, certo? Princípio de Arquimedes. Enfim, a gente sai desse conceito e vai começar a mexer com fluidos em movimento, certo? Ou seja, eles estão em movimento, eles estão em velocidade, ok? Enfim, o que é que essa minha vazão é? Minha vazão é justamente o quanto de líquido que passa, por exemplo, quando a gente fala de fluidos de hidrodinâmica, a gente está falando, uma das maiores aplicações que a gente usa é justamente a aplicação dos canos da sua casa, digamos assim, da mangueira que está saindo água, enfim. Aí, o que é que acontece? A minha vazão é uma grandeza que ela mede o quanto de volume de água passa
em um certo intervalo de tempo. É como se fosse a velocidade de escoamento, digamos assim, da água, tá? Eu tenho uma grandeza, certo? Volume, que ela está variando com o tempo, ou seja, ela está passando por algum canto em relação ao tempo, certo? A quantidade de volume de líquido que passa em uma tubulação, por exemplo, em determinado intervalo de tempo, ok? E claro, o volume é medido em metros cúbicos, né? Então você vai ter uma medida de metros cúbicos sobre segundos, digamos assim, no sistema internacional. Ok? Então vamos lá, uma vez essa figurinha aí, só para ilustrar. Eu tenho essa tubulação aí, certo? A gente vai ver que tem uma área de secção transversal aí relacionada, para a gente achar essa questão da continuidade. E tem a certa velocidade aí que passa nessa tubulação. O que é que vai influenciar a área e a minha velocidade, certo? O que é que vai ter de influência aí em relação à minha vazão, certo? Lembrando, a quantidade de volume que passa em um tubo, certo? Por exemplo, na sua casa em certo intervalo de tempo. Então, continuando aí, imagine essa figura aí, certo? Olha só, né? De acordo com essa figura, a gente tira umas considerações aí. A primeira, a vazão é constante. Vixe, esse aí tá acentuado, me desculpe aí, eu fiz isso faz um tempinho, eu acho que provavelmente tava fazendo madrugada, aí pode perceber que nas outras questões algumas não tinham um ifezinho do, assim como aqui, nesse último tópico aqui, não tem um ifezinho que eu fiz de madrugada, eu já devia estar pescando aqui tanto sono, mas enfim. Esse aí não tem acento não, tá? Eu vou corrigir isso depois, esse meu erro de português, me desculpem. Então com essa figura a gente faz algumas considerações. A vazão é constante, claramente. Se você passa, por exemplo, vamos imaginar aí na área 1, certo? Que está mostrado aí na figura. A gente tem essa área 1. Se passa, sei lá, 3 metros cúbicos por segundo, certo? De vazão aí, claramente, pelo fato de não ter tido nenhum furo nesse cano aí, o cano está intacto, nem nada. Então, quer dizer que na minha área 2 vai passar o mesmo volume. Então, claramente, porque não está perdendo nada de volume aí, certo? Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que a vazão é constante, porque o que passa na área 1 passa na área 2, então a vazão é constante, certo? O líquido é incompreensível, claro. A gente tem que fazer essa consideração no líquido incompreensível pelo fato de, se ele for compressível, certo? Vai mudar algumas coisas aí em relação à área 2, certo? Ele tem uma certa compressão na área 1, então quando ele vai para a 2, ele vai ter uma compressão diferente. Então isso pode influenciar alguma coisa aí, certo? Que a gente não vai adentrar muito o que é que vai influenciar pelo fato da questão não pedir isso, tá bom? E a gente sabe que a velocidade, a gente vai demonstrar isso aí, que a velocidade em 1 é menor que em 2. Só que imagina o seguinte, você está na sua casa lá de boa, certo? Aí você vai e resolve aguar as plantas lá no seu quintal. Quando você... Imagina o seguinte, a água está passando pela mangueira, certo? E está saindo pela boca lá que tem no final da mangueira, onde sai a água para você aguar suas plantas. Agora imagina o seguinte, se você mete um dedo ali, o que é que acontece com a velocidade? A água está vindo com a velocidade, o que é que acontece se você mete um dedo ali, deixa só uma brechinha para a água passar? Note que a pressão da água vai aumentar, certo? E a minha velocidade da água também vai aumentar. Então, logicamente, como eu falei, imagina essa figura aí, que nessa área 2 é justamente você colocando o dedo na mangueira. A água está vindo na área 1 super de boa, aí você vai lá e mete o dedo na mangueira. Aí o que é que acontece? Na área 2 vai ter uma velocidade maior. Claramente você vê isso quando você está aguando suas pontas, que você bota o dedo para a água ir até mais longe, certo? Ali é o fato da pressão está aumentando e a velocidade também está grande. Isso tem muito a ver com a equação de Bernoulli. Mas isso aí a gente não vai entrar em detalhes, certo? Mas é só questão de curiosidade. Quando você mete o dedo lá na mangueira, a velocidade da mangueira aumenta e a pressão também vai aumentar. Ok? Porque o fato da água está passando por uma pequena área. Enfim, isso tem muito a ver com Bernoulli. Mete o dedo lá, a velocidade vai aumentar. Ela vai até mais longe, tá bom? Então, ó, levando em conta a conservação da massa, ou seja, a vazão é constante, então a vazão 1 é igual a vazão 2.
Logo, minha variação de volume em um determinado tempo, certo? T1 é igual a minha variação de volume T2. Separando aí o meu A1, certo? Eu separei apenas aí que não é volume, então área vezes uma distância, x é igual a volume. Então, área 1 é igual a delta S1, certo? Que é justamente o que sobrou, sobre delta T1. E área 2, da mesma forma, é delta S2 sobre delta T2. Logo, a minha aí, que é meu delta S sobre delta T, na velocidade. Então, área 1 vezes V1 é igual a área 2 sobre V2. Com isso, a gente vê que pelo fato da minha área 2 ser menor, a minha velocidade aí, 2, ela é maior, justamente pela questão de ser uma grandeza inversamente proporcional, certo? Aí pelo fato de ela estar multiplicando aí, se você passar o A2 dividindo, vai ficar A1 sobre V1 sobre A2, ou A1V1 sobre A2, e a gente vê que quanto menor a área 2, maior a velocidade, que é justamente quando você mete o deduzão lá na mangueira. A velocidade da água vai ser aumentada. Ok? Então vamos lá. Questão da OBF nível 2 2017. Olha só, cuidado com o que você come, professor Physicson. Olha só, Physicson de novo aí, ô cabo abençoado. Evite gorduras saturadas, pois o seu exame mostrou que uma de suas artérias coronárias encontra-se parcialmente bloqueada. Eita moleque, isso aí é um problema muito grande para quem come muita gordura, tá bom? As gorduras saturadas, elas não se dissolvem, elas não são dissolvidas no corpo, certo? Então, gera que o sangue da pessoa acaba ficando gorduroso. E essas gorduras colam nas paredes dos vasos sanguíneos, certo? Elas colam e daí faz com que surjam justamente o que está acontecendo nessa imagem aí, que é o que fala, que eu esqueci o nome agora, que faz até o cateterismo. O processo que tira isso aí é um processo muito perigoso, certo? Que é o cateterismo, que é quando o médico ele enfia um ferrinho muito fino, um aspiradorzinho muito fino, que ele entra na sua veia, justamente onde está essa obstrução, e ele arranca com o aspiradorzinho essa gordura que está na artéria. Porém, isso é um processo muito delicado, certo? Que é muito perigoso. Principalmente aí que coitado do Physicson, né? Que foi logo na coronária, né, boy? O médico errar aí, boy, adeus professor Physicson aí. Enfim, aí o que é que acontece? Disse o cardiologista ao professor, certo? Então, preocupado, o professor procurou entender fisicamente a situação, usando a figura abaixo. Olha só, como eu falei, é uma obstrução, certo? E disso aí, isso também vai envolver muita relação à pressão. Quando você tem... Peraí, só um momento aqui, deixa eu pedir aqui a ajuda dos universitários, só para eu lembrar que eu vou falar do nome. Pesquisa aí o nome que se dá a obstrução da veia, que eu esqueci o nome, por gordura. Certo? Eu informo já qual é o nome desse probleminha aqui daí, que ele tá com esse problema. Certo? Isso aí tem muito a ver com pressão. Que no final das contas, a artéria ela fica com pressão muito alta nessa parte da gordura, certo? E daí pode causar um rompimento dessa artéria aí. Ou muito baixa, desculpa, muito alta não, muito fraca essa pressão. E pode ocasionar esse rompimento da artéria. Certo? Não, peraí que os universitários acharam aqui. Só um momento aqui. Eu vou procurar aqui que eu esqueci qual é o nome. Rapidão. Só um momento, viu, pessoal? Eu tô com um tempinho aí. Deixa eu ver.
É porque eu não sei o nome específico, tem um nome específico para isso aí. Enfim, eu não lembro, mas isso aí pode ocasionar infartos, derrames. Muitas pessoas têm o derrame cerebral pelo fato de ter muita gordura no corpo. Por exemplo, as pessoas que têm uma maior porcentagem de gordura no corpo, ela tem uma tendência muito grande a ter infarto pelo fato da obstrução da veia, certo? Ela tem um infarto no miocárdio, né? Pode ter uma parada cardiorrespiratória também pelo fato da gordura estar obstruindo essa veia, ok? Enfim, isso pode ocasionar também até um rompimento da própria artéria, que é justamente o meu derrame, sabe? Pelo fato da pressão nessa áreazinha do alicerce aí ser muito pequena, então pode ocorrer o rompimento da veia. Passa muito líquido aí, né, com a velocidade constante, aí acaba gerando uma pressão muito menor aí nessa área, fazendo com que estoure a veia aí, certo? E causando até o derrame. Isso é um problema muito sério, que a pessoa tem que ir ao máximo. Claro, gordura sempre a pessoa vai ter, né? Mas tipo, ter um mínimo, porque tudo que é excesso faz mal, né? Enfim. Então, notadamente, ele entendeu, de acordo com o professor tá tão gastado desse homem, Fisickson. Deixa eu só ver o tempo de live aqui, que é só para conferir. Tenho mais 10 minutos, tá muito bom, dá pra fazer essas questões em 10 minutos. Então, temos aí, notadamente, ele entendeu ao aviso do médico, pois na parte bloqueada por gorduras tem-se mesma vazão do sangue acompanhada da maior velocidade de escoamento. Mesma vazão de sangue, porém a velocidade de escoamento é menor. Uma vazão de sangue maior, porém a velocidade de escoamento é menor. Uma vazão de sangue maior, acompanhada de uma maior velocidade de escoamento. Uma vazão de sangue menor. Cara, de cara, a gente já elimina a C, D e E pelo fato de, tipo, como eu falei, o que passa antes do coágulo aí, antes desse alicerce aí, o que é que passa antes é a mesma coisa que passa entre o alicerce aí, certo? Porque não perdeu nada de volume aí, certo? Então, como não perdeu volume, a vazão ela é constante. Igual a gente fez a consideração aqui, para achar a equação da continuidade. Só que, imagina só, a área 1 aqui, antes do escoamento tem uma certa área, e a área 2 tem uma área menor que a área antes do escoamento, certo? Então, claramente, a gente sabe que pelo fato que entre o coágulo tem uma área menor, certo? Entre o coágulo tem uma área menor, o que é que vai acontecer aí, cara? Tem uma área menor, que significa dizer que pela equação da continuidade, a área 2, a velocidade em 2 é maior, justamente quando você mete o dedo na mangueira que eu mostrei essa figura. A área 1 tem uma área maior, logo quando parte dessa área for obstruída, ou seja, for diminuída ou obstruída, enfim, ela for diminuída de alguma forma, a velocidade em 2 é maior. Logo, a área aqui antes do alicerce ela é grande, e a área entre o alicerce aqui, onde eu estou passando o mouse, ela é pequena, certo? Então, pelo fato da área aqui no coágulo, certo? Alicerce, enfim, ser menor que a área do restante dos vasos sanguíneos, significa dizer que a área no alicerce ela é maior, ou seja, minha letra A. A mesma vazão de sangue acompanhada de uma maior velocidade de escoamento, como eu falei. Tem a maior velocidade, essa pressão aí vai ser menor, aí, certo? E essa pressão sendo menor, tem o risco da veia estourar. Ou uma pressão maior, menor não, você fala maior, mas é menor, maior, desculpa. Enfim, a pressão vai acabar estourando aí. Tudo bem, então essas foram as questões que eu tinha separado. Eu achei que ia dar pra fazer só 3, mas já pra fazer tudo. Eu lembrei que não tem ninguém tá falando nada pra tirar dúvida. Então, o pessoal do PET aí que tá tirando dúvida aí. O pessoal do PET tem alguma dúvida aí, já que só tá vocês assistindo? Estou com problemas aqui de vídeo aqui, só um momento. O vídeo saiu aí. Tá a mesma imagem, mas eu tô falando, né? Enfim. Então, pessoal, é isso que eu tinha pra falar pra vocês, certo?
A gente fez essas questões aí, separando bem bonitinho para vocês, certo? Vou só voltar para a tela inicial aqui, para ficar bonitinho. Então, ó, como eu falei, novamente vão surgir novas questões. Eu fiquei com a parte de termos, certo? O Kleber sair, né? Eu vai ficar com a parte de termos. Temos o Ítalo com a parte de João Ítalo, né, com a parte de eletro. Ele não pode comparecer hoje porque ele está doente. O próximo vai ser João, se eu não me engano, com mecânica. E John com física moderna, eu acho que no final. Certo? A gente fecha o ciclo da manhã e começando a tarde 1h30. Com eletro, mesma sequência. Eletro, fluidos e termo, mecânica e gravitação e física moderna. Ótica, ondas e física moderna, certo? Então, é isto. A tutoria do PET lá, certo? O professor Tibério agradece. Eu também agradeço em nome de todo mundo do PET hoje pela participação de vocês. E até a próxima, pessoal. Vai dar bom. Valeu, pessoal. Bom dia pra vocês aí.